Um elemento que é muito notável na história do Senhor dos Anéis é o movimento de partida dos Elfos para as Terras do Oeste, que é uma ideia explorada em vários momentos ao longo de toda a saga. O Frodo encontra com um grupo de elfos viajantes bem no início da história, depois a Galadriel revela a própria partida dela, e na reta final, até o Legolas diz que sente o impulso de seguir pelo mar. Então, do início ao fim da história, várias partes destacam esse conceito da partida dos elfos da Terra-média. Mas qual que é a motivação dos elfos por trás dessa grande partida? Por que isso tudo acontece? A história deixa claro que o Oeste é onde ficam as Terras Imortais, que ficam protegidas daquela maldade que atormenta a Terra-média. Então é fácil entender por que alguns elfos querem partir para um lugar de paz. Eu que moro no Rio de Janeiro entendo perfeitamente esse sentimento, mas até depois que a Guerra do Anel é vencida e a Terra-média finalmente fica livre para um futuro promissor, os elfos continuam abandonando as suas moradias para seguirem para o Oeste. Então a gente pode ver que a motivação da despedida dos elfos vai muito além de uma fuga da guerra, porque na verdade eles estão partindo por uma série de razões bem complexas, como a origem do corpo dos elfos e o poder de 3 anéis mágicos. Então vamos analisar esses fatores para entender por que os elfos abandonaram a Terra-média. I will diminish and go into the west and remain Galadriel. Fala pessoal, eu sou o Kaique e vamos bater mais um papo sobre os mistérios da obra do Tolkien. Para explicar o esquema do vídeo, para quem ainda não conhece o canal, o vídeo é baseado nos livros do Tolkien, na versão original da obra. Mas a gente também vai acompanhar cenas dos filmes e de outras adaptações do Legendário, quando eles representam elementos importantes. Vocês podem ver as referências dos livros aqui na descrição. Então vamos lá. Como eu falei no início do vídeo, existem vários motivos que justificam a partida dos elfos, mas eles se relacionam como um efeito de causa e consequência. Então, para a gente entender como eles se complementam, vamos separar o vídeo em tópicos, focando em cada um dos motivos. E para começar, vamos falar sobre a origem da Terra-média e dos elfos, para entender como eles afetam um ao outro. No início da criação do universo, existiam os Ainur, que eram espíritos primordiais com o poder para conduzir o desenvolvimento do mundo. Eles eram como anjos, que direcionavam a criação de Eru Ilúvatar, o deus criador. Esses Ainur podiam ser divididos em 2 classes, os Maiar, que eram os de grau menor, e também existiam os Valar, que eram os de grau maior, conhecidos como os Grandes Poderes. E entre todos esses, o mais poderoso era o Melkor, que foi um Vala que se deixou levar por uma busca por poder e se rebelou contra a harmonia da criação. Quando Eru propôs os temas da criação do universo, que foi a música dos Ainur, o Melkor começou a conceber pensamentos que eram só dele, porque ele queria formar coisas que eram só suas, como se fosse um egoísmo dentro da criação. E projetando essa discordância, ele levou uma influência turbulenta para a visão da criação. Mas o desacordo de Melkor se ergueu em alarido e contendeu com ele. E de novo, havia uma guerra de som mais violenta do que antes, até que muitos dos Ainur ficaram desanimados e não cantaram mais. E Melkor tinha o comando. Então a gente pode ver nesse trecho como Melkor conquista o controle de parte da música, afetando o espaço que estava sendo ocupado por outros Ainur. E é esse tipo de influência dominante que ele leva para a formação do mundo. A ideia da dominação e de tudo negativo que parte desse ideal. Ele não tem o poder para criar o mal, já que ele não tem essa capacidade. Mas é ele que faz a escolha de carregar o elemento da dominação para a formação de Ea, do universo. Cara, a gente está falando aqui sobre a origem dessas sombras que afetam os problemas desse mundo. Então a gente tem uma ótima oportunidade para falar sobre como a Manual pode te dar uma luz para resolver os seus problemas de queda de cabelo. Se ligou no gancho, né? Maravilhoso. Para quem não conhece, a Manual é uma empresa britânica focada em saúde masculina, que desde 2019 já fez a diferença para mais de 35 mil homens aqui no Brasil, com tratamentos cientificamente comprovados e prescritos por uma equipe médica. Se liga só como que o processo deles funciona. Você só precisa entrar no site e responder um questionário com algumas perguntas médicas. E com a descrição do seu quadro, você recebe uma prescrição personalizada para o seu caso individual. Aí os produtos são entregues na sua casa, com frete grátis
e numa embalagem super discreta. E o melhor é que você pode contar com suporte clínico durante todo o processo, beleza? Uma coisa importante é que, como a Manual oferece um tratamento médico, ele deve ser feito de forma contínua. Mas seguindo a prescrição enviada, os resultados ficam logo mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto dos produtos. E a gente pode ver aqui, na prática, como essa evolução pode ser notada com o antes e depois do tratamento. E a boa é que eu posso te dar uma ajuda no início do seu tratamento com um cupom de 40% de desconto no primeiro pedido do site da Manual, que está aqui na descrição do vídeo. E é por tempo limitado, hein? Então corre lá e aproveita. Essa parte do legendário que a gente estava vendo é bem simbólica, porque ela acontece num estado espiritual do universo, que é super metafórico. Mas depois da criação de Arda, que é o mundo, os efeitos da corrupção do Melkor ficam mais claros. Quando os Ainur entraram em Arda, eles começaram os seus trabalhos para a formação de suas terras e águas, no processo que foi a composição de todo o mundo material. Só que o Melkor quis conquistar o que estava sendo construído, para estabelecer um domínio próprio dele. E assim, o Melkor provocou grande ruína com fogo e frio mortal, e maculou tudo que os outros Valar fizeram. Repara bem nesse termo maculou, porque ele destaca como as formações comandadas pelos outros Valar acabaram sendo alteradas pela influência do Melkor. E como resultado desse confronto, a formação do mundo se tornou o produto do embate entre duas forças: o comando benigno dos Valar, mais a influência corruptiva do Melkor. Tanto que o livro descreve que os trabalhos dos Valar foram frustrados e afastados de seus objetivos, para mostrar como as criações dos Valar não chegaram a ser desfeitas, mas sim alteradas pela adição do mal. E assim, o mundo não chegou a ser aquela Arda perfeita que os Valar queriam que ele fosse, porque ele se tornou a Arda Maculada, ou Arda Mord, que é o mundo como ele é, infectado pela influência do Melkor. É como se o Melkor tivesse colocado um vírus num computador e depois tivesse executado esse programa. Essa que foi a cagada que ele fez. Só que a ação do Melkor acabou se expandindo muito mais do que os Valar imaginavam, com ele perdendo partes de si para infectar simplesmente o mundo inteiro. Para obter domínio sobre Arda, Morgoth deixou que a maior parte de seu ser passasse para os constituintes físicos da Terra, de forma que todas as coisas que nascessem na Terra e vivessem nela e por ela, animais ou plantas ou espíritos encarnados, seriam passíveis de serem maculadas. Então a influência maligna do Melkor se espalhou por toda a matéria de Arda, o que fez tudo o que partia dessa composição material do mundo ser vulnerável à ação do mal. Mas isso quer dizer que o mundo todo é completamente maligno? Não é bem isso. Na verdade, a influência do Melkor faz o mal ser uma parte do todo, como uma possibilidade, que pode tomar o seu espaço ou não. Os livros descrevem que aqueles que têm origem na matéria de Arda são suscetíveis a fazer ou sofrer coisas não naturais. Ou seja, eles podem ser tanto afetados pelo mal externo, como também podem ser os agentes dessa malícia. Por exemplo, os seres de Arda podem enfraquecer, podem sentir medo e outros sentimentos negativos, e também podem ter vontades intencionalmente malignas, de dominação. E tudo isso acontece envolvendo a influência da malícia infiltrada na matéria de Arda. Então, resumindo, a essência do Melkor faz o mundo ser simplesmente imperfeito, como o nosso, na forma de um lugar onde o mal existe como uma das possíveis direções a serem tomadas. Ou não. Do not be too eager to deal out death and judgment. Even the very wise cannot see all ends. E agora que a gente já entendeu como que o Morgoth mudou o mundo inteiro, vamos ver como que essas mudanças afetaram a existência dos elfos. O grande diferencial dos elfos, como uma espécie, é o fato deles serem imortais por natureza dentro de Arda. Mas mesmo com essa imortalidade, os corpos dos elfos ainda sofriam os efeitos do passar do tempo e da vida, por mais que de uma forma bem vagarosa. E a gente nem precisa ir muito longe para perceber esse tipo de coisa, porque até o Senhor dos Anéis já indica isso. Por exemplo, no final do Retorno do Rei,
O elfo conhecido como Círdan é descrito assim: era muito alto, e sua barba era longa, e era encanecido e velho. E como o Círdan é descrito destacadamente como um coroa mais velho, a gente encontra nele um bom indicativo do que é o envelhecimento dos elfos. Só que aí a gente pergunta, mas se os elfos envelhecem, então como que eles se mantêm imortais? Vamos entender essa dinâmica porque existem detalhes bem legais sobre isso. Como é descrito aqui no Morgoth's Ring, os elfos são feitos da união do Hroa e do Fëa, que são aproximadamente, mas não exatamente, equivalentes ao corpo e à alma. Eu sei que esses nomes são bem diferentes, mas a gente pode considerar eles como essas definições daqui para frente, de corpo e alma ou até espírito. E o que é interessante sobre esse conjunto de corpo e alma é que as diferenças que existem entre essas duas partes afetam profundamente o ciclo de vida dos elfos. Nesse mesmo livro, é explicado que, no caso dos elfos, o corpo e a alma são diferentes por não terem o mesmo plano de derivação em relação a Eru. E o que isso quer dizer? Basicamente, é como se elas tivessem níveis de proximidade com o divino diferentes. Acontece que a alma é uma herança direta do próprio criador Eru, e por isso ela tem uma formação ideal, que é descrita como indestrutível, uma identidade única que não pode ser desintegrada ou absorvida em outra identidade. Mas, de uma forma diferente, o corpo tem a sua origem na matéria de Arda, que foi moldada pelos Ainur e teve a influência do Melkor. E por isso, o Hroa tem uma constituição menos duradoura, que pode ser destruída ou dissolvida, já que o corpo não tem aquela mesma formação diretamente divina da alma. E essa diferença entre corpo e espírito pode causar uma incoerência entre os dois, quando eles entram em ritmos de evolução diferentes. Olha só o que é dito sobre isso. Mas seus corpos, sendo da matéria de Arda, não eram tão duradouros quanto seus espíritos, pois a longevidade dos Quendi era derivada primariamente dos seus Fëar, cuja natureza ou destino era habitar Arda até o fim. Então repara como nessa parte a formação material dos corpos é indicada como a razão para a fraqueza deles em relação à alma, o que confirma como aquela influência antiga do Melkor impacta diretamente na formação dos elfos, já que foi ele que afetou a constituição de toda a matéria do mundo. E além disso, esse mesmo trecho também é interessante para explicar como a imortalidade dos elfos funciona de fato, porque é explicado que é o espírito deles que é imortal e destinado a ficar em Arda até o fim. Beleza, agora a gente já analisou duas características muito importantes dos elfos, que é o fato dos seus corpos terem uma constituição limitada, enquanto os seus espíritos se mantêm indestrutíveis até o fim de Arda. E considerando esses dois pontos, a gente pode questionar o seguinte: se o espírito élfico era mais duradouro que o corpo, então quer dizer que um elfo poderia existir só como espírito? E é tipo isso que pode acontecer. Quando aquela incoerência entre Hroa e Fëa é prolongada, ela pode causar um pesar para os elfos, que rende um fenômeno conhecido como esvanecimento, ou consumo do corpo pelo espírito, como é definido aqui no livro da Natureza da Terra-média. Nesse estágio, depois que o corpo do elfo atinge a sua forma adulta, ele começa a ficar mais cansado, por conta de dois fatores principais: o passar do tempo e o peso das experiências da vida. E com esse acúmulo de vivências, o espírito élfico passa a consumir o corpo onde ele habita. À medida que o peso dos anos, com todas as suas mudanças de desejos e pensamentos, acumula-se sobre o espírito dos Eldar, os impulsos e as disposições de seus corpos também mudam. É isso que querem dizer os Eldar quando falam de seus espíritos os consumindo. E eles dizem que, antes que Arda termine, os Eldali na Terra terão se tornado como espíritos invisíveis a olhos mortais. Então a gente pode ver tanto o tempo quanto as experiências da vida como dois fatores que se acumulam com o avançar da existência, até o ponto em que os corpos diminuem e são absorvidos pelos espíritos que eles abrigam, deixando os elfos em formas espirituais. E no fim desse grande ciclo, o corpo se torna só uma memória do que ele já foi para o espírito, como se fosse uma lembrança do que ele mesmo já foi no passado.
E assim, os elfos assumem uma forma imaterial, que continua a se manter imortal até depois do fim dos seus corpos. Então o elfo começaria a se desvanecer, até que o Fëa como que consumisse o Hroar, e ele permanecesse apenas pelo amor e pela memória que tinha ao espírito que o habitava. Agora que a gente já explorou essa vulnerabilidade dos elfos, vamos relacionar isso com a partida deles para Aman, que são as Terras Imortais. No início da história de Arda, enquanto Melkor estava atacando as formações da Terra, os outros Valar decidiram proteger uma parte do mundo da expansão da influência das sombras. E para lá eles levaram a luz e a bênção dos próprios poderes divinos deles. Naquela terra guardada, os Valar reuniram uma grande quantidade de luz e de todas as coisas mais belas que tinham salvado da ruína. E Valinor se tornou ainda mais formosa que a Terra-média durante a Primavera de Arda. E foi abençoada, pois os imortais lá habitavam, e ali nada esvaecia nem fenecia. E olha só como aqui nessa parte é dito que nada esvaecia, que é justamente uma indicação direta de como o reino abençoado era protegido do desvanecer do mundo, daquele mesmo desvanecer dos corpos dos elfos. Então o que acontece é que enquanto Melkor espalhou sua influência pela matéria do mundo, os outros Valar concentraram suas forças em Aman, o que fez ela ser mais livre da influência das sombras. E por isso que no futuro Aman se tornou um lugar mais leve para os elfos. Como a influência maligna da matéria de Arda afetava a constituição dos elfos, a existência material deles acabava ficando enfraquecida na Terra-média. Por isso que o processo de esvanecer deles acabava ficando mais acelerado na Terra-média, nessas condições impuras. Só que como os Valar convidaram os elfos para habitarem em Aman, eles foram para lá, depois de muitas idas e vindas, viver numa terra mais pura, onde eles poderiam se manter num estado mais pleno e resistente por muito mais tempo. Mas em Aman, uma vez que suas bênçãos se derramavam sobre o Hroar dos Eldar, como em todos os outros corpos, os Hroar envelheciam apenas a par com os Fëar, e os Eldar que permaneceram no Reino Abençoado perduraram na plena maturidade e em poder indiminuído, de corpo e espírito, unidos por eras além da nossa compreensão mortal. Então aqui nesse trecho o texto esclarece como as propriedades de Aman permitiam que os elfos encontrassem um equilíbrio mais estável entre corpo e espírito, que prolongava o estado pleno deles, sem aquelas fraquezas da Terra-média. Só que em paralelo com isso tudo, existe um outro elemento muito importante que também afeta o desvanecer dos elfos, que são 3 anéis mágicos. No passado da Segunda Era, o Sauron se disfarçou como Anatar e se juntou com os elfos da região de Eregion para criar os Anéis do Poder, que seriam artefatos com poder de prevenção ou retardamento da decadência. Ou seja, eles eram uma proteção contra as mudanças do tempo e do mundo. Como a matéria da Terra-média era maculada e enfraquecida pelo toque do Melkor, os elfos queriam o poder desses anéis para conterem a decadência do mundo, para que as coisas que eles desejavam pudessem ser preservadas dos efeitos do tempo. Até que depois da primeira leva de anéis fabricados, o Celebrimbor, que era um elfo extremamente habilidoso, reuniu a experiência que ele tinha tido com o Anatar e fez sozinho mais 3 anéis do poder. E assim foram forjados Narya, Vilya e Nenya, os 3 anéis que no futuro foram usados pelo Gandalf, Elrond e Galadriel, e entre outros portadores também. E caso você queira saber mais sobre Anéis de Poder, eu tenho um vídeo que detalha toda a origem deles, do porquê deles terem sido criados, e outro que fala sobre os poderes dos diferentes tipos de anéis, porque são vários, né? Vou deixar aqui nos cards e na descrição. Mas como que esses anéis afetaram os elfos? Vamos ver. O ideal principal dos elfos com a criação dos anéis era a capacidade de preservação, como a gente viu. Só que no caso dos 3 anéis dos elfos, o poder de preservação deles acabou sendo mais pleno, porque eles foram feitos só pelo Celebrimbor, sem a influência direta do Sauron. Tem uma parte do Senhor dos Anéis onde o Elrond explica muito bem o que é especial sobre os 3 anéis. Olha só.
Mas não foram feitos como armas de guerra ou conquista. Não é esse seu poder. Aqueles que os fizeram não desejam força, nem dominação, nem riqueza entesourada, e sim compreensão, feitura e cura para preservar imaculadas todas as coisas. Olha só como a descrição define que o poder dos anéis é deixar as coisas imaculadas, o que no caso é justamente o oposto da influência do Melkor, já que ele foi o responsável pela forma maculada de Arda. Então parte do poder dos Três Anéis é justamente conter aquela corrupção que foi inserida no mundo material. São duas forças opostas. E a gente pode ver esse efeito funcionando na prática na preservação dos reinos élficos protegidos pelos anéis. No caso, em Valfenda, que é protegida pelo Vilya, do Elrond, e em Lórien, que se mantém preservada pela Galadriel com Nenya. Assim foi que em dois domínios, a aventura e a beleza dos elfos permaneciam ainda indiminuídas, enquanto aquela era durou, em Imladris e em Lothlórien. E esse efeito de proteção é muito marcante porque ele é decisivo para uma das histórias principais do Legendário, que é o Senhor dos Anéis, já que durante a Guerra do Anel, a proteção de Valfenda e de Lórien é explorada em várias passagens, por vários personagens. Por exemplo, depois que o Frodo conheceu a Galadriel e saiu de Lórien, ele diz que o tempo lá dentro parecia curto, porque o poder do Anel consegue justamente encurtar a passagem do mundo. Mas o desgaste é lento em Lórien, disse Frodo. O poder da Senhora está ali. Ricas são as horas, por muito que pareçam breves, em Caras-Galadon, onde Galadriel controla o Anel Élfico. Esse fator de proteção de Lórien é tão interessante que tem um texto bem legal do Tolkien aqui no Natureza da Terra-média, onde ele calcula como o efeito da passagem do tempo era sentido por lá. Ele diz que quando Frodo e os outros passaram 30 dias em Lórien, durante a Guerra do Anel, a passagem do tempo para eles foi tão diluída pelo poder do reino que foi como se eles tivessem ficado só 4 dias. Ele fala o seguinte sobre isso. Os mortais que entravam em Lórien sofriam alterações em sua taxa de crescimento e envelhecimento, alcançando, digamos, 1:7, de modo que os 30 ou 28 dias reais pareceram cerca de 4. Esse texto não foi finalizado, então ele não chega a ser uma resposta definitiva, mas ele não deixa de ser um exemplo bem interessante das possíveis propriedades dos reinos élficos. Com os Anéis Élficos, a Terra-média conseguiu ter regiões preservadas durante vários e vários séculos, para o prazer dos elfos. Só que essa situação mudou completamente com a destruição do Anel do Sauron, porque o poder dos anéis era vinculado entre eles. Por mais que os 3 anéis tivessem sido feitos pelo Celebrimbor, eles ainda foram fabricados de acordo com a experiência que ele tinha tido com o Sauron, o que fazia os 3 e o 1 serem todos conectados, com base na força do próprio Sauron. Então, quando um anel foi destruído, os 3 também foram destinados a perder suas capacidades. E o poder de preservação dos elfos foi perdido. Tanto que quando a Galadriel encontra com o Frodo, ainda no início da missão dele, ela demonstra que o fim da Guerra do Anel vai ser uma perda para ela de uma forma ou de outra. Porque mesmo se o Sauron fosse derrotado, os elfos ainda perderiam o poder dos 3 anéis, e ficariam vulneráveis ao pesar do mundo. Não vês agora porque tua vinda é para nós como as passadas da condenação? Pois se fracassares, estaremos revelados ao inimigo. Porém, se tiveres sucesso, nosso poder diminuirá, e Lothlórien minguará, e as marés do tempo a varrerão. Teremos de partir para o oeste, ou definhar em um povo rústico de vale e caverna, para lentamente esquecermos ou sermos esquecidos. E aqui nesse trecho a gente tem um resumo completo da razão para a partida dos elfos, quando a Galadriel indica que ela tem 2 opções a partir desse momento. Partir para o oeste, para se renovar nas energias abençoadas de Amã, ou definhar na Terra-média, sofrendo o efeito do tempo até perder sua forma. This is Nenya, the Ring of Adamant, and I am its keeper. Então, reunindo todos esses conceitos, finalmente a gente pode chegar um pouco mais perto de resolver esse mistério. Muitas evidências indicam que alguns grupos de elfos partem para o oeste para terem uma vivência livre das malícias do mundo.
E com essa passagem, o domínio dos homens pode seguir como o futuro da Terra-média. The power of the three rings is ended. The time has come for the dominion of men. Então, galera, esse foi o vídeo sobre a partida dos elfos. Ele é um tema que não é simples e muito pelo contrário, e até por isso que eu acho legal falar que esse vídeo tem muito da minha interpretação pessoal do Legendário, das minhas leituras de Tolkien. Uma outra coisa é que o vídeo também usa muitos textos não finalizados do Tolkien, né? O História da Terra-média, o Natureza da Terra-média também, que são textos excelentes, assim, muito esclarecedores sobre muita coisa, mas que são realmente inacabados. Então a gente acaba passando por partes do cânone que podem ser consideradas ou não, dependendo de que forma o Legendário está sendo visto e analisado. Então o roteiro que eu faço aqui é simplesmente baseado em uma das muitas formas de se alinhar os textos do Legendário e, além disso, ainda é algo muito baseado na minha interpretação totalmente pessoal. Se você gostou, puder deixar um gostei, um like, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, convido você a se inscrever aqui também. Me segue lá no Instagram, onde eu comento a produção dos vídeos em tempo real, porque alguns vídeos tomam mais tempo, né? Então, enfim, lá eu vou comentando uma coisinha ou outra de uma forma mais rápida. Então, eu espero vê-los no próximo vídeo. Eu fico por aqui. Valeu e um abraço.